exemplo do que já ocorre no Mercosul, os demais cidadãos sul-americanos poderão ser dispensados de apresentar passaporte para entrar em qualquer país da região. Bastará a identidade. Outra opção é a criação do passaporte comum ao continente. A Unasul estuda as duas propostas como forma de incentivar o turismo. E a União Europeia, onde o trânsito de nacionais já é livre, completa 30 anos de representação no Brasil. Para 2015, a Europa aposta em um grande avanço nas negociações do acordo comercial Mercosul-União Europeia. As relações comerciais entre o Brasil e a União Europeia tiveram seu ápice em 2011. Naquele ano, as trocas comerciais chegaram a quase 100 bilhões de dólares lado a lado. De lá para cá, vem caindo um pouco. Hoje, para falar sobre essa questão do comércio entre Brasil e Europa e também as relações e as negociações do bloco do Mercosul, Diplomacia recebe a embaixadora da União Europeia no Brasil, senhora Ana Paula Zacarias. Embaixadora, muito bem-vinda ao programa Diplomacia. Então, embaixadora, o que aconteceu? É o Brasil que perdeu a competitividade ou é a Europa que está com mais dificuldade em gastar? O comércio mundial deu uma refreada, como se diz em português do Brasil, porque o crescimento tem sido menor. Este ano prevê-se um crescimento global, não é, do PIB mundial em torno dos 3,3%, próximo ano. E isso também se refletiu no crescimento quer no crescimento brasileiro, quer no crescimento da União Europeia. Nós pensamos que a União Europeia este ano fechará em torno de 1,3% o seu crescimento em relação ao PIB. O que é certo é que, mesmo com essa pequena desaceleração, nós continuamos a ser o primeiro parceiro comercial do Brasil. Seguidos de muito perto pela China, é verdade, mas a União Europeia, no seu conjunto, continua sendo o primeiro parceiro comercial do Brasil e, para a União Europeia, o Brasil é o 9º parceiro comercial. E não só em termos da quantidade de bens e serviços transacionados, mas também na questão do investimento. A União Europeia, no seu conjunto, investe no Brasil mais do que investe em conjunto na China, na Índia e na Rússia. Portanto, estamos a falar de um investimento, para além do investimento especulativo financeiro, um investimento em empresas do setor produtivo de 246 bilhões de euros. Então, há uma aposta muito grande dos Estados-membros da União Europeia, no seu conjunto, no Brasil e na economia brasileira. Esse momento econômico que a senhora diz que está mais delicado, ele dificulta as negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia? Não, eu acho que, inclusive, ele deveria levar-nos a um aceleramento dessas negociações. Neste momento, a União Europeia está a negociar um grande acordo comercial com os Estados Unidos, que, no seu conjunto, englobará cerca de 50% do comércio mundial. É um acordo que é muito complexo, que demorará algum tempo a prosseguir a sua negociação, mas que tem um peso muito grande. Se a União Europeia fizer este acordo com o Mercosul, antes que o outro esteja completo, eu acho que isso será benéfico para o Mercosul e para a União Europeia. As exportações agrícolas brasileiras ainda são o maior obstáculo para fechar esse acordo? Eu acho que neste momento a questão dos produtos agrícolas já não é tão complicada como era há algum tempo, porque a própria política agrícola comum da União evoluiu muito nos últimos tempos. Então, o que é certo é que se nós fizéssemos um acordo para o Brasil, os estudos indicam que haveria cerca de um ganho de 1,5% do PIB brasileiro poderia aumentar com esse acordo. Falamos de cerca de 30 bilhões de dólares no aumento do PIB brasileiro como possibilidade de ganho, se esse acordo vier a ser feito. O Paraguai ganharia, segundo alguns especialistas, 10% do PIB poderia aumentar. Então, o acordo seria seguramente muito benéfico para os dois lados, mas é um acordo complexo. Como a gente fala no futebol, a bola agora está com a Europa, né? Ela está analisando uma lista de produtos e... Exatamente. Eu diria que neste momento estamos
vendo em conjunto que estas trocas de ofertas de abertura de mercado na área comercial possam ser feitas logo que possível. E estou segura que em breve voltaremos à mesa negocial, esperando que já com a troca de ofertas feita. Pode-se esperar que em 2015 seja firmado esse acordo? Eu espero que em 2015 a gente possa fazer a troca de ofertas. A partir daí começará uma segunda fase negocial, porque seguramente há setores, há sempre áreas que serão mais afetadas do que outras. A gente, quando olha para o acordo, tem que ver o benefício geral que ele vai gerar. A troca de oferta é a definição de setores da economia, de produtos da economia de lado a lado. Exatamente, que vão ser abertos à liberalização comercial. Então, e também na área dos serviços e também outros aspectos ligados à propriedade intelectual, por exemplo. Então, a troca de ofertas é um momento crucial. E precisamos que essa troca seja ambiciosa, que ela esteja dentro dos parâmetros que foram definidos em 2010 e que ela possa realmente significar um momento de início de negociações. Embaixadora, é também um momento de mudanças políticas. A União Europeia tem um novo presidente, tem um novo comando. O Brasil, embora permaneça o mesmo governo, é um novo mandato que começa. Essa nova realidade, de que forma ela afeta a relação entre os dois países, entre a Europa e o Brasil? Olha, a União Europeia e o Brasil têm uma parceria estratégica que foi estabelecida em 2007 e isso significa que nós acreditamos em valores comuns. E esses valores não mudam. E esses valores estão lá, subjacentes. Sempre a defesa da democracia, dos direitos humanos, a defesa da justiça social, de uma sociedade mais equilibrada e mais justa, a ideia de que fazer valer o Estado de Direito, a boa governação. Então, os parâmetros de base estão lá. A nossa parceria estratégica seguramente continuará. E chega agora a um momento muito importante de um lado e de outro, em que há um grande pragmatismo. E esse pragmatismo pode levar-nos ainda a reforçar mais o nosso relacionamento, nomeadamente nessa área económica, na área do investimento, na área do apoio às pequenas e médias empresas, à sua internacionalização, na área da ciência, tecnologia e inovação, na área da educação. E eu estou convencida de que a nova Comissão Europeia, todos eles estão unidos num desejo de fazer crescer a Europa, de criar emprego, de finalmente tirar a Europa do cenário de crise em que vivemos durante alguns anos. E isso significa dar uma voz mais unida à Europa no mundo. Fazer com que a Europa apareça realmente como um bloco. E daí essa relevância da nossa negociação com o Mercosul, mas também do nosso relacionamento com o Brasil, também num quadro em que o Brasil se posiciona com bastante pragmatismo na área económica, com a nova equipa económica recentemente anunciada pela Sra. Presidente. Embaixadora, muito obrigado pela sua presença no Diplomacia e você continue com a gente no próximo bloco, as notícias culturais.